Pessoal, bom dia. Aqui quem fala é o professor Emerson e estamos com mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Hoje nós vamos trabalhar com expressões algébricas, tanto o formato dela, sua composição, quanto o seu valor numérico. É um conteúdo de revisão, nós já vimos, então eu não coloquei conceito. Vou comentar com vocês e já vou para os exemplos. Então, expressões algébricas são expressões formadas por números e letras. E o que é o seu valor numérico? O valor numérico de uma expressão é quando eu atribuo algum número para essa letra e aí eu faço o cálculo descobrindo o seu resultado. Isso que é valor numérico de expressões algébricas. Exemplo 1. Escreva uma expressão algébrica para cada situação a seguir. Então aqui, pessoal, nos apresenta 4 situações, não pede para usar uma letra determinada, então eu vou usar X em todas. Tem exercício que pede, né? Tipo a metade de Y, então você tem que usar a letra Y, beleza? Quando não te dá assim, ele te dá a liberdade de você usar a letra que quiser. Então letra A, o triplo de um número, eu não sei que número que é, eu vou usar X para ele. O que eu tenho que imaginar? Para obter o triplo, eu tenho que multiplicar, mas eu tenho que multiplicar por 3. Então, fica 3 vezes x. Ou 3x. Né? Eu tenho que entender que quando eu tenho número junto com letra, está multiplicando. Letra B, a quinta parte de um número. Não sei que número que é, também vou usar uma letra, vou usar o x em todas. Quando fala parte, a quinta parte, quando fala parte, é divisão. Mas, para obter a quinta parte, eu tenho que dividir por 5. Então, eu coloco x sobre 5, porque toda fração é uma divisão. O denominador sendo 5, eu vou estar dividindo por 5. Letra C, um número adicionado a 2. Adicionado é somar, né? Vem de adição, então x mais 2. E a letra D, para finalizar, um número subtraído por 10. Vou colocar x, subtraído é menos, então menos 10. Aqui eu coloquei uma expressão algébrica para cada situação. Observe que cada situação tem número e tem letra. É a característica da expressão algébrica. Eu tenho que entender que quando não tem letra, vira expressão numérica, só tem números. Então, a característica da expressão algébrica é esta, ter número e letra. Exemplo 2. Complete o quadro como se pede. O que pede no quadro? Ele te dá 4 colunas, a primeira coluna te dá o termo, a segunda coluna pergunta coeficiente, que eu abreviei para caber, tá? Aqui é coeficiente, aqui é parte literal e aqui é termo independente. Então vamos lá. Aqui eu tenho a expressão algébrica, número e letra. Em cada uma eu tenho isso. Menos nessa, né? A gente vai chegar nela e vai entender. O que é coeficiente? É a parte numérica da expressão, é o número. O que é parte literal? É a letra. E o que é termo independente? É quando a expressão não tem parte literal. É quando a sua parte literal é igual a 0. É quando ela deixa de ser expressão algébrica e ela fica representada na forma de expressão numérica, só tem número. Então vamos lá. Primeiro termo, 9xy. Qual é o coeficiente dele? 9, que é o número. Qual é a parte literal? XY, que é a letra. É termo independente? Não, não é. Para ser termo independente, tem que ter apenas coeficiente, não pode ter parte literal. Segundo termo, 7y ao cubo. Qual é o coeficiente? 7. Qual é a parte literal? Y ao cubo. É termo independente? Não. Próximo termo, menos 10. Qual é o coeficiente? Menos 10. Qual é a parte literal? Não tem parte literal, que é letra. É termo independente? Sim. Lembrando que na expressão ela é considerada termo independente quando ela tem apenas coeficiente, ela não tem parte literal. Último termo, menos 8m. Qual é o coeficiente? Menos 8, que é a parte numérica.
qual é a parte literal? M, que é a letra. É termo independente? Não. Então aqui nós preenchemos o quadro, completamos como foi pedido. Exemplo 3. Determine o valor numérico das expressões, letra A, 4x menos 4 para x igual a 3. Então, determinar o valor numérico, como eu falei para vocês no início, é atribuir um determinado valor para a letra, substitui essa letra por esse valor e efetua o cálculo. Quando eu vou substituir a letra pelo valor que está determinado na pergunta, ela deixa de ser expressão algébrica e passa a ser expressão numérica, porque só tem números. Só tendo números, basta aplicar as operações que tem na expressão que a gente chega no resultado. Então, olha aqui, a expressão é 4x menos 4. Está falando que o x ele vale 3. Então, aonde tem x, eu vou colocar 3. O que eu não posso esquecer? Que quando eu tenho número e letra, está multiplicando. Então, eu tenho 4 vezes 3 menos 4. Virou expressão numérica, só tem número. E eu tenho nela multiplicação e subtração. O que eu tenho que fazer primeiro? É a multiplicação. Então, 4 vezes 3, 12, menos 4. 12 menos 4, 8. Então, o valor numérico dessa expressão, 4x menos 4 para x igual a 3, é 8. Letra B. 3a menos 5b para a igual a 2 e b igual a menos 1. Aqui eu tenho duas multiplicações. O 3 está junto com a, está multiplicando. O 5 está junto com b, está multiplicando. A gente vai substituir essas duas partes literais ao mesmo tempo. Então, o a vale 2, fica 3 vezes 2. O b vale 1, fica 5 vezes 1. Essas multiplicações, como elas estão distantes, eu tenho uma subtração entre elas, eu posso resolvê-las ao mesmo tempo. Não interfere no resultado. 3 vezes 2, 6, menos 5 vezes 1, 5. 6 menos 5, 1. Então, pessoal, o valor numérico da expressão 3a menos 5b para a igual a 2 e b igual a 1 é 1. E agora o exemplo 4, para finalizarmos a nossa videoaula. Ele tem um enunciado muito grande, então eu não coloquei o enunciado, só coloquei a fórmula e uma informação aqui. O enunciado, quando vocês pegarem no exercício, vai ter uma pergunta dessa. O enunciado, ele dá informação a respeito dessa fórmula, 5p mais 28 dividido por 4. Dividido por quê? Está na forma de fração, toda fração é uma divisão. Dividido por 4. Lá no enunciado vai informar que essa fórmula, ela é utilizada para descobrir o número do calçado de uma pessoa, aonde a letra P, ela representa o tamanho do pé da pessoa em centímetros. Então, você pode calcular quanto que você calça através dessa fórmula. Pega a régua que você tem em casa, mede o seu pezinho ou pezão, não sei, né? Vai depender do tamanho. Joga na fórmula, você descobre quanto que você calça exatamente. Bom? E aqui eu coloquei a informação, o pé do professor Emerson mede 26 centímetros, meu pé, né? Então, meu pé tem mais ou menos essa medida aqui. A gente vai substituir na fórmula e vai descobrir o número do meu calçado. A fórmula, então, fica assim, ó, 5 vezes P, eu não posso esquecer que número e letra, quando estão juntos, estão multiplicando, mais 28 dividido por 4. O meu pé, ele mede 26 centímetros. Então, o P, ele é o tamanho do pé. P de pé. Então, P, tamanho do pé, que é 26 centímetros. Então, fica 5 vezes 26 mais 28 dividido por 4. A divisão por 4 é a última coisa que eu faço. Então, eu tenho que resolver essa parte de cima primeiro. Entre multiplicação e adição, eu faço primeiro a multiplicação. Então, 5 vezes 26. 5 vezes 6, 30, sobe 3. 5 vezes 2, 10, mais 3, 13. Dá 130. Mais 28. Dividido por 4. 130 mais 28 dá 158.
dividido por 4. Vamos fazer a divisão agora para descobrir o resultado. Pega 1 não dá, pega o 15, 4 vezes 4 dá 16, passa. Então tem que fazer 4 vezes 3, que dá 12. É o que chega mais próximo. 15 menos 12 dá 3. 3 não divide por 4, desce o 8. Se eu fizer 4 vezes 9, dá 36, eu observo que é o que chega mais perto. 38 menos 36, 2. 2 não divide por 4, não tem mais número para descer, então eu acrescento um zero e uma vírgula. E aí 4 vezes 5, 20. E aí sobra zero. Então, 39,5. Ou seja, o número do calçado do professor Emerson, quem quiser me dar um presentinho já sabe, 39,5. O que acontece? Tem calçado, tem marca que apresenta esse tipo de numeração. 38,5, 39,5, 40,5, mas é muito raro. O que acontece? Quando eu vou comprar calçado, 39 fica meio apertado no meu pé, então eu acabo comprando 40, que fica um pouquinho maior, pouca coisa maior e fica melhor, justamente porque a minha numeração é essa, 39,5, tá bom? Aqui eu vou deixar um espaço para vocês tirarem um print da tela. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar durante a resolução dos exercícios. Fiquem com Deus, até a próxima.